Tá começando agora o programa da Banca do Cícero. E eu quero fixar um negócio na cabeça de vocês, porra! O programa da Banca do Cícero vai ser especializado em quadrinho brasileiro. Em quadrinho brasileiro! Eu disse brasileiro! Esse mercado sensacional que vem crescendo e é quase todo independente. Se ligue! Vou apresentar aqui uma parte do estoque da Banca do Cícero. Tô com várias coisas iradas, coisas novas, coisas antigas, raras, tudo quadrinho brasileiro. Tá cansado de ler Marvel, tá cansado de ler DC? Entra aqui na página, tá aparecendo o endereço aqui, lojinha online da Ilúria. Pelo Facebook da Banca do Cícero, você fala direto com a gente, lá você tem todas as informações. Olha lá, Carnívora, ó, um thriller policial irado, assim, de terror no Rio. Tem polícia, tem violência, claro, né? Se tem polícia, tem violência. Tem terror, ó. Esse aqui é um clássico, Histórias Gerais, do Flávio Collin. Flávio Collin, pô, eu li esses dias no Facebook. A história dele é sensacional. O cara mandou assim, ele é o nosso Jack Kirby. Ele é mesmo, cara. Se você não conhece Flávio Collin, tô com 2 edições aqui de Histórias Gerais. É impossível não gostar. Tô aqui com Argos 5, do Victor Moura. História sci-fi fofa. Doutrinador, porra, dispensa apresentações. A vedete dos quadrinhos brasileiros. Aqui eu tenho só o número 2, o número 1 tá esgotado. Porra, vem o filme aí do Doutrinador. Vai abrir porta para vários filmes nacionais. Parabéns, Luciano. O projeto é foda. Gabinete do Dr. Caligari, do Victor Moura. Quadrinho adaptado do filme homônimo, clássico do expressionismo alemão. Esse aqui é maneiro, ó. Bela Dona. Muito legal, uma história irada. Muito maneiro. Deixa a roteirista menina, né, cara? Pra aí você já ver. Se essa menina conseguiu entrar nesse esquema machista, que é o esquema de quadrinho brasileiro, então eu não preciso falar mais nada, né? A menina é boa. Esse aqui é o desenho que o Suma fez pra mim, ó. Chico, confia em mim. Claro. Reinado Temer é sensacional. Vou mostrar Reinado Temer aqui, ó. Parada zoando o Temer. Olha lá. Muito maneiro. Suma teve até que ir embora do Brasil. Tá dando nem entrevista mais. Era pra ter entrevista dele nesse primeiro programa pelo Skype. Ele tá com medo de fazer. Tá com medo de não poder entrar no Brasil. Olha lá. Não vou mostrar tudo, né? Senão você não vai precisar comprar. Bebê Gigante, Thiago Lacerda. Sempre Inconstante, do Anderson Barbosa. São várias historinhas. Cada uma num traço, num estilo diferente, sacou? Nem parece que é o mesmo maluco que tá fazendo tudo. É irado essa revistinha, é irado. Outra coisa maneira, cara. Quadrinho brasileiro, quadrinho sem karma, de empresa americana. Tudo você compra da Disney, da Warner. Isso aqui é a galera que imprime. Aí você vai falar pra mim, é um pouquinho mais caro, né? Porra, é claro que é um pouquinho mais caro, meu amigo. Como eu fazia a impressão de 150 mil Homem-Aranhas pra invadir todas as bancas. Esse material aqui é um material mais selecionado, cara. Então, todo o programa vai ter aqui material novo, irado. Achar as pessoas que gostam desse material, conectar esse material maneiro com essas pessoas, todo mundo fica feliz. Fala você ligado aqui no Mamacusa TV e hoje nós vamos falar sobre a Última Bailarina, que é um quadrinho que gira em torno de zumbis e 3 personagens que ficam presos numa casa. Tem a última bailarina do título, tem esse urso aqui mal encarado com tapa-olho e tem esse unicórnio aqui meio alegrinho. E aí o que nós podemos dizer sobre essa história? Em primeiro lugar, o tom dela é um tom curioso, ela é uma história que ao mesmo tempo ela é bastante sádica, só que visualmente ela é bastante... ela aspira uma inocência. Ela me lembrou um pouquinho aquele desenho animado Happy Tree Friends, que era um desenho super bonitinho, mas que tinha uma violência inacreditável de propósito. É mais ou menos esse contraste que rola aqui também. É uma história cheia de palavrões e cheia de insinuações adultas, esse tipo de coisa. E, claro, sangue pra caralho, porque afinal de contas uma história de zumbis sem sangue não é uma história de zumbis. O tom da história é legal, visualmente a história é interessante, as cores são muito atraentes e o contraste disso com as coisas mais grotescas que surgem, como os zumbis e esse tipo de coisa, funcionam bastante. O humor da história ele tem altos e baixos. Algumas piadas são bacanas por serem grosseiras, outras são um pouquinho gratuitas demais e algumas piadinhas, inclusive, são moralmente questionáveis. Tipo, tem algumas horas onde a história, ela meio que oscila. Ela quase cai na homofobia, até por assim dizer. E isso muito relativo ao personagem do unicórnio aqui. E o personagem do ursinho rosa, ele é aquele personagem mal encarado, meio que visualmente é fofo, mas as atitudes dele contrastam totalmente com o que ele aparenta ser. Mas chega uma hora em que ele começa a ficar um pouquinho exaustivo. Eu acho que ele é o melhor personagem da história e eu acho que uma história solo dele talvez funcionaria melhor. E a personagem da última bailarina, ela é a piorzinha de todas. Ela começa a ficar meio chata depois de um tempo. Mas então é isso, é uma história que vale a pena você dar uma conferida aí. E é isso, um grande abraço e valeu!
Fala, Sama, como tá essa força? Sama, me conta, fala aí tudo que você tem pra dizer sobre o seu novo trabalho, o Nada a Temer. Fala, Cícero, bom dia, beleza? O Nada a Temer, ele é de maio de 2016, né? Do ano passado, foi feito na altura do impeachment da presidente Dilma, mais ou menos. Além da questão do impeachment, ele pega também assuntos pregressos, assim. Eu vou tentando reunir mais ou menos uma cena do Brasil desde as manifestações de 2013. E o Zine também conta com participações especiais da Luísa Siqueira, Joana Lopes, que escreve sobre política em Lisboa, o José Sueiro, e um texto maravilhoso também do Carlos T, que é um compositor daqui e também escreve para teatro. A publicação esgotou, já não há mais. Segura aí, dá um valor. Se você tiver alguns exemplares, manda para mim. Eu faço tiragens pequenas aqui, 500 exemplares. Infelizmente, o nosso famigerado presidente fez questão de manter o assunto quente, né? Então, eu acho que se eu tivesse mais 1000 exemplares aqui, saía. Sama, mas me conta, aqui só entra gente. Foi ou não foi golpe? Eu tenho dúvida. Não foi golpe, está sendo golpe. Eu diria que o golpe agora está entrando na sua fase 2 ou 3 aí, né? Temer e mais a equipe dele, Meirelles e, porra, esses parlamentares aí do Brasil, que é a banda podre, afim, eles estão até com uma certa eficiência na implementação dessas medidas que vão, sei lá, cara, vão ceifar, né, a possibilidade de crescimento do Brasil para os próximos anos, né? Tem umas medidas assim que às vezes as pessoas não estão muito ligadas, que acontecem distante dos seus lares, que é a questão do massacre dos índios, né, cara? Essa questão da demarcação indígena no Brasil é um tom que tem que ser levado como prioridade, né? Enquanto eu tô falando contigo aqui agora, tem famílias sendo dizimadas, né? Fala aí um pouco da cena das HQs em Portugal. Esse pra viver de quadrinho é melhor aí do que no Brasil. BD aqui em Portugal, viver de BD? Olha, cara, eu não conheço ninguém que viva, assim. A maioria dos autores aqui tem uma cena boa, acho que é no mundo inteiro, né? Essa coisa da internet facilitou muito essa troca de informação, troca de influência, as pessoas se organizando num tipo de mercado mais de nicho, assim, né? Participo muito aqui de feiras, assim, que tá tendo aí no Brasil, tipo aquelas... Tem vários nomes aí, focada na produção autoral independente. Mas viver só, assim, dessa produção, que eu saiba, é mais pessoal que trabalha num viés comercial, artistas que trabalham para as grandes editoras. A maioria da galera aqui que eu conheço não vive só disso. A maioria são professores, arquitetos. Eu mesmo não vivo só de HQ, né? Só de BD. Trabalho com audiovisual, com cinema e tal. A cena é boa, porém acho difícil assim ter gente que viva só disso. Seu trabalho sempre teve uma pegada política, né? Tem como você contar pra gente um pouco sobre o prêmio do Salão Carioca de 2001, que você faturou primeiro lugar com uma charge tão polêmica que os jornais que cobriram o evento nem puderam publicar. Isso foi em 2004, não foi 2001 não. É sobre os atentados em 2001, mas o prêmio foi em 2004. Na época não tinha essa internet bombando tão forte, né? Com Facebook, redes sociais e tal. Então o trabalho, eu ganhei o prêmio, muita gente conhece. Correu o mundo, já vi gente com a camiseta do Bradesco Bin Laden do Recife até Buenos Aires e nem Bradesco tem lá. Mas muita gente não sabe a autoria, né? Muita gente não sabe que foi meu trabalho. Mas a internet é isso, cara. Tem um aspecto positivo, tipo, tá falando aqui com você agora, ao mesmo tempo que proporcionou um oceano, assim, de discursos, e a gente sabe muito bem que nem todo mundo tá nesse oceano aí para fazer um discurso de qualidade. Faz parte do jogo, né? As pessoas que têm que começar a ter um pouco mais de maturidade para usar a ferramenta da melhor forma. Mas é isso aí. Um abraço, forte abraço pro Sama aí. Tchau, tchau. Ô, Ração, valeu, seu descornado. Foi do cacete a conversa. Quando tiver no Rio, passa lá na banca pra enxugar vários, seu puto. Fala aí, rapaziada, aqui na banca do Cícero, cheio de novidade pra vocês. Vem logo aí torrar uma grana, vem. Vem porque o Mané tá me devendo e eu preciso comprar uns bagulho aí. Sabe qual é, né? Aquilo. O programa do Cícero vai estar disponível igual político para esquema de corrupção. Para todos. Eu disse para todos os esquemas de campanha de captação de recursos para a publicação de revista em quadrinho brasileira. A campanha que vão apresentar hoje é o do novo Caçada até a Última Bala. Caçada até a Última Bala possui 80% de viagem alucinógena para militares e um grupo econômico chamado A Nova Ordem, num planeta que foi devastado pela crise econômica e onde Deus é uma sigla e não passa de um projeto de um grupo de cientistas. Se você acha que a criatividade do autor Marcos
Vinícius Rodrigues para por aí se engana. Nada melhor que esses três elementos juntos para compor a catarse política que temos ao ler o quadrinho. E por falar em catarse, o projeto está arrecadando fundo para se tornar palpável através do www.catarse.me/CAUB2. Os inscritos no Mamacusa TV que compartilharem o vídeo do financiamento coletivo com a hashtag Até a Última Bala 2 concorre a um combo com as outras revistas do coletivo de quadrinistas Cortia. Ao invés de gastar com o jornal que só conta mentira e mais uma revista da Marvel que você tem a sensação que já leu, investe num sci-fi de qualidade. Ah, e não esqueça que você tem que estar inscrito. Bora, se mexe aí, seu lerdoso.